O que é terapia, pastor? Terapia é alguém te ajudando a atravessar um recorte da sua vida que você não sabe atravessar. Eu vou Aham. dar um exemplo. Se eu tenho dificuldades, pastor, na minha área financeira, minha área doméstica, financeira, eu vou contratar uma pessoa que me ajude a atravessar esse recorte que eu não estou sabendo. Sim, sim. É um recorte. Existe áreas na nossa vida que a gente precisa de alguém que nos ajude a atravessar. Aí, ô Marcão, por exemplo, eu vejo muitas pessoas, por ignorância, né, falando sobre, contra, né, contra a terapia, muitas vezes, é contra os psicólogos, muitas vezes, não é? E é contra... Gente, eu costumo dizer o seguinte, nós não podemos psicologizar tudo, nós não podemos humanizar tudo e nós não podemos espiritualizar tudo. Fala um pouquinho sobre a importância do papel da fé e da terapia na Sim. comunidade cristã. Nós precisamos entender, gente, que nós somos um ser tripartido, não é? Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Eu posso cair aqui, fraturar meu braço, eu vou procurar um traumatologista, mas eu posso fraturar minhas emoções, eu vou Sim. procurar um psicólogo, posso fraturar meu espírito, não é? Então, nós temos uma abordagem que a gente chama pneumopsicossoma. E a gente precisa ter um entendimento. O que é terapia, pastor? Terapia é alguém te ajudando a atravessar um recorte da sua vida que você não sabe atravessar. Eu vou Aham. dar um exemplo. Se eu tenho dificuldades, pastor, na minha área financeira, minha área doméstica, financeira, eu vou contratar uma pessoa que me ajude a atravessar esse recorte que eu não estou sabendo. Sim, sim. É um recorte. Existe áreas na nossa vida que a gente precisa de alguém que nos ajude a atravessar aquele recorte. Agora, terapia, gente, não é uma dependência que você vai viver a vida toda. Você vai resolver um problema. Se você é uma pessoa que carrega sentimentos, carrega crenças, carrega uma quantidade de coisas que tem trazido prejuízo para os seus relacionamentos, tem trazido prejuízo na sua vida, você precisa de ajuda. E um psicólogo, um terapeuta vai te ajudar, te conduzir a atravessar nesse processo. E a gente sempre fala, né? Processo carrega duas palavras, tempo e paciência. Mas você precisa passar por isso. E nós, pastor, que fazemos parte ali do SOS, principalmente, nós ali como terapeutas, ajudamos maridos e esposas a atravessarem demandas que eles não estão sabendo. A gente no SOS, gente, recebe maridos e esposas que estão atravessando e eles não conseguem, eles não conseguem juntos, né? Eles têm interpretações erradas, eles têm crenças erradas e ali o conselheiro, o terapeuta vai ajudá-lo do lado de fora a eles atravessarem, a enxergar a coisa da forma certa, a aplicar melhor a palavra também, evidentemente, e ali, pastor, eles saem curados, Não, o teu restaurados, né? testemunho, Marcos, você está falando sobre o SOS, como ali ajudamos as pessoas a fazer essa travessia aí, né? Ontem, né, eu conversando com um casal, e aí o marido disse assim, pastor, há 38 anos eu não me relacionava com meu pai. Meu Deus. Rapaz, é uma vida. Sim. Né? Há 38 anos eu não me relacionava com meu pai. Na sua mensagem de paternidade, a ficha caiu, eu fui em busca do meu pai, nós colocamos na mesa, entendeu? Aquilo que estava pendente há 38 anos, Uhum. eu pedi perdão para ele me pediu perdão, nós nos reconciliamos. Uau. E aí ele falou para mim que a partir daí, esse era um pai adotivo, Sim. certo? Que nunca assumiu ele como... que sempre rejeitou ele porque ele soube que ele não era filho biológico, né? Não era, Uhum. não era não, filho... porque ele não era filho biológico. E ele não sabia, né? Ele não era filho biológico. Aí ele encontrou o pai biológico. E ele Uau. pensou que esse pai biológico, que é um homem muito próximo, o rejeitaria. Mas o pai biológico o acolheu, mandou ele fazer o DNA, porque o assumiria realmente, legalmente, como filho. Ele disse, pastor, a partir dessa
cura e libertação começou a desencadear tantas coisas maravilhosas na minha Sim. vida, da minha esposa, da minha família, você não tem noção. Sim. Então, a terapia, o SOS Casamento, Curado, gente, são ferramentas que Deus usa, entendeu? Para ajudar pessoas a se libertarem. Quando a Bíblia diz que melhor é serem dois, não é? É melhor é serem três, não tem como, né? Entendeu? Acho que é o próprio Cote que fala, se eu não me engano, que gente fere gente, mas gente cura Cura gente. gente. É. Não tem como ser diferente, né? Sim. Eu sou ferido por pessoas e Deus usa pessoas para me curar também. Então não Sim. tem como ser diferente. Eu também entendo que eu não posso viver 100% na dependência de sessões com psicólogos, achando que esse é o único caminho. Sim. Mas eu acho que é uma junção de ferramentas, né? Tipo assim, tem o conselheiro que trabalha com essa área da espiritualidade, aí tem o psicólogo que me ajuda. Até porque o diabo, ele não é um bobão. O diabo, ele é um psicólogo milenar, Sim. não é? E ele vai tirar proveitos de brechas, portas abertas e fissuras que eu tenho na minha área emocional ou mesmo na minha área física. Ele vai tirar proveito disso. Então, quando eu tenho, por exemplo, um psicólogo me ajudando, e aí eu tenho um nutrólogo me ajudando, e eu tenho um pastor orando por mim, meu Deus, Você vai longe. aí você vai longe. E o que faz uma pessoa florescer, prosperar, avançar, é a mudança de mentalidade dela. Aham, aham. Eu sempre falo, quando você muda o seu jeito de pensar, você muda o seu jeito de viver. Exatamente. Mas como mudar de vida se eu continuo com a mesma mentalidade? E aí quando você está na terapia, pastor, você está travando um diálogo com alguém que está fazendo você enxergar um outro ângulo que você não viu. E aí a pessoa desperta, a ficha cai, ela falou, nossa, eu não via desse jeito. Olha, eu me lembro, Marcão, que eu sou um terapeuta que não exerço terapia atendendo pessoas. Eu uso muito essas ferramentas em grupos e tal, né? Mas eu me lembro que eu fiz um atendimento. Atendimento não, eu acompanhava, né, uma jovem esposa que é psiquiatra e, por sinal, uma grande psiquiatra e também é formada na área de medicina integrativa, ortomolecular. E aí ela com muita dificuldade ia, voltava e tal, e tinha hora que pensava em largar tudo e tal. E eu me lembro de um dia, numa conversa terapêutica com ela, eu e ela assim, eu contei para ela, fiz como Jesus, né? Contei uma parábola para ela, contei uma ilustração para ela. Marcão, até hoje, ela lembra dessa parábola, ela lembra dessa ilustração e fala assim, ó, aquela ilustração, Fez a chave virar. não, virou a chave que até hoje ela vive, É. bem com o marido, bem com a esposa, bem com ela mesma. Uma ilustração que eu contei para ela, Sim, para exemplificar o que ela não conseguia enxergar. sim. Eu não conseguia enxergar. Então, olha a importância do terapeuta, do psicólogo, às vezes, Marco, o psiquiatra. Por exemplo, meu filho Pedro, ele mesmo, acho que não entendia o porquê do comportamento dele ser um pouquinho assim antissocial e tal, mais fechado, ter dificuldade de sociabilizar e tal. Quando ele casa, passa um tempo, os dois, né, ele e a esposa, se convence de ele buscar então ajuda. Aí ele vai para a terapia, aí que enviou ele para psicólogo, e a psicóloga Fiz alguns testes. enviou ele para o psiquiatra. Bom, esses três profissionais deram para ele um mapa. Qual era a causa de ele ser assim? E aí o psiquiatra, então, chega à conclusão que ele precisava de uma medicação. E aí começou a fazer teste com algumas medicações. Aí acertou uma medicação que, tipo assim, era como se fosse uma energia injetada na bateria emocional dele. Sim. Outro dia ele nos surpreendeu lá em casa com outro comportamento e tal. Aí ele contando o testemunho.
Depois desse tratamento, desse acompanhamento, ele falou assim: a vida ganhou mais cor. Hoje, as plantas ganharam mais cor. Sim. Olha, Hoje, as coisas belas passaram a ter mais brilho para mim. Olha que coisa uma interessante. questão química, né, pastor? Química. Química. Ali era realmente química. Pois é. Hoje eu fiz um exame de sangue e eu lembro, pastor, que eu acordava todos os dias com uma certa tristeza. Eu falava, meu Deus, mas não tem nada. Por quê? Pastor, a falta de testosterona, né, que estava muito baixa, deixa você triste. Inclusive, leva à depressão. É por isso que nós, pastor, temos uma visão integrativa. Nós temos uma visão espiritual, nós temos uma visão psíquica, mas temos uma visão fisiológica também. Então, assim, às vezes a demanda de um casal, de uma família, de uma pessoa é buscar uma terapia, por exemplo, integrativa, fazer uma reposição hormonal, mas também uma terapia de ser ouvido, de conversar, né, de se entender, se perguntar e questionar por que que eu sinto isso? Por que que eu ajo dessa forma? Por que que às vezes eu estou em lugares e algumas coisas me dão raiva? Eu mesmo tinha isso, pastor. Algumas coisas geravam raiva em mim e eu não entendia por quê. Por que que isso me gera raiva? E aí eu comecei a questionar e aí eu fui e entendi por quê. Porque, pastor, eu posso dizer uma coisa para você, mais do que o abuso, pastor, o que me trouxe os maiores danos da minha vida foi a relação minha com meu pai, né? Então, assim, muitos sentimentos, muitas emoções que eu sentia tinha a ver com isso. Inclusive o fato de eu ter sido abusado por causa de uma negligência parental, porque o meu pai mandou minha mãe embora, ficou comigo, mas me deixava lá, vamos dizer assim, perambulando, e ele me colocou dentro de um ambiente vulnerável. Se isso não tivesse acontecido, ele tivesse cuidado de mim, isso não tinha acontecido. Claro que tá perdoado, tá resolvido, mas é um fato, né? É um fato. Então, a gente precisa ser ouvido, a gente precisa de terapia, e a gente fala, né? Terapeutas, inclusive, têm seus terapeutas. Exatamente. Porque precisa. Precisa. Existe até uma quantidade de horas que você dá terapia. Eu e Márcia, por exemplo, pastor. Eu e Márcia é segunda, terça, quarta e quinta, às vezes até meio-dia. Acabou. Depois de quinta-feira, porque senão, pastor, a gente Adoece. houve tanta dor, exatamente. Porque não tem como você não ser influenciado pela dor dos outros. Exatamente, você Até chora, porque né, você não é pastor? máquina, você não é uma máquina. Você não é um robô. chora, você se envolve Aham, com as dores, né? aham, Se envolve com as aham. pessoas. Então a gente também precisa. E aí a gente precisa também, pastor, ter um hobby. A gente precisa ter uma coisa, pescaria, viagem, alguma coisa, porque senão você estoura. Às vezes as pessoas não entendem por quê, né? Eu gosto de dois esportes assim, né? Assistir. Eu gosto de NBA, basquete, né? De assistir, acompanho tudo lá nos Estados Unidos e também gosto de futebol, né? De um bom futebol. E aí eu sei que acho que não sei se acho que é quarta-feira que tem os jogos, né, da Champions League, da Europa, né? E aí depois tem também à noite os jogos da NBA. Então eu sempre reservo na minha agenda, eu Sim. sempre reservo, entendeu? Esses dias para tarde eu tirar para eu assistir, para minha mente, entendeu? Você espairecer, você relaxar, você eu chamo isso de descompressão. Isso. Né? E as pessoas às vezes não se dão conta do quanto você ter esses momentos é importante. Imagina você, pastor, há 40 anos ouvindo maridos e esposas, dores, Meu Deus. traições, filhos abandonados. Aí você não tem esse tempo seu, aí você vai estourar mesmo. Vai estourar. Aí o seu casamento Vai ter problema. que vai ter problema, né? Exatamente. É isso aí. Marcão, a gente ficaria aqui o dia todo, que esse assunto aqui é muito importante, mas nós chegamos ao final. Deixa uma palavra final, Marcos, para quem está passando por momentos difíceis, porque carregam essas dores e que precisam realmente vencer, né? A palavra que eu deixo para você é se ame e busque tudo que você puder buscar para resolver essas trincas, essas fraturas. Se você foi uma pessoa abusada,
Muita gente diz assim, deixa pra lá. Não merece ser mexido nisso aí. Depende. Se você hoje enxerga que esse abuso ainda tem sua ressonância, ainda tem seus prejuízos na sua vida atual, você precisa resolver. Eu sempre falo, quando você não resolve o seu passado, você hipoteca o seu futuro e compromete o seu presente. Então a palavra que eu dou para você é em frente. Tenha um olhar honesto sobre você, peça ajuda, busque ajuda e tá aí o curso ponto, ou melhor, o curso Violação, não é? Que você pode fazer esse curso aí no conforto da sua casa e eu tenho certeza que ele vai ajudar não só a enxergar o que você talvez não enxergou, mas te levar a uma cura, a uma restauração, e por que não dizer uma libertação? Ótimo. E o Marcos e a esposa são terapeutas que fazem atendimentos. Nós vamos deixar aí no link, também na tela, o Instagram. Manda uma mensagem no direct, pode contratar o Sim. trabalho deles. Eles têm feito assim um trabalho maravilhoso, maravilhoso, certo? Também aqui no SOS. E se você precisa de um atendimento personalizado, busque e adquira o curso também Violação. Marcão, Deus abençoe. Pastor, foi muito bom, viu? Chegamos ao fim do nosso podcast Amo Família. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e não perca nenhum episódio, não é, dos nossos podcasts aqui. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro.